Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso telejornal. Esse é o Conceito News, um jeito diferente de fazer telejornalismo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de maio, último dia do mês de maio, o mês está acabando, o mês de junho já está logo aí e a gente leva até você, a partir de agora, as principais notícias aqui da capital, também do interior do estado. Nesse momento em Campo Grande a temperatura é de 16 graus, está bastante friozinho, né? A temperatura mudou, como a gente disse, de ontem para hoje e pelo menos até o fim de semana a temperatura deve permanecer bastante baixa aqui na nossa capital e também no interior do estado. Daqui a pouquinho, aqui no nosso Conceito News, você vai acompanhar uma reportagem especial que a gente foi às ruas aqui de Campo Grande hoje para mostrar que o frio, claro, mudou aí o comportamento dos campograndenses que estavam acostumados aí com as temperaturas um pouquinho mais elevadas, tiveram hoje então que tirar aí o casaco do armário, tirar o guarda-chuva também, se aquecer aí da maneira como puderam, viu? Daqui a pouquinho a gente exibe para vocês essa reportagem. No estúdio aqui da TV Conceito, do Conceito News, a gente recebe dois representantes de Mato Grosso do Sul que participaram de um concurso de beleza no fim de semana e você vai acompanhar, saber um pouco mais da vida desses modelos, do Miss e do Mister Mato Grosso do Sul. Mas é daqui a pouquinho. Vamos começar essa edição, gente, falando de uma notícia triste, viu? Olha só, um idoso, ele ficou ferido durante uma colisão entre um carro e um caminhão. Essa batida aconteceu na manhã desta quarta-feira, ali na Vila Progresso, em Campo Grande, viu? De acordo com o Corpo de Bombeiros, o idoso ele seguia pela rua São Cosme e Damião e entrou na Avenida Costa e Silva sem parar no cruzamento. Olha só, acabou não percebendo ali o cruzamento. Nisso, o carro dele foi atingido por um caminhão. O condutor do caminhão disse que não teve aí como evitar a batida, né? Ele foi pego aí de surpresa. E por sorte, graças a Deus, esse condutor do caminhão não teve então nenhum ferimento. Já o idoso, ele não teve a mesma sorte, esse idoso ficou levemente ferido, precisou ali ser atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros, né, que prontamente foi até o local prestar o socorro, mas ele foi depois encaminhado a um hospital aqui de Campo Grande e graças a Deus, apesar do susto, esse idoso aí que estava conduzindo o veículo, que invadiu o cruzamento, passa bem. Essa informação que a gente tem aí por parte do Corpo de Bombeiros. Deixa eu perguntar para você uma coisa aqui. Você gosta de frio? Né? A gente abriu aqui o jornal falando da temperatura em Campo Grande, que é de 16 graus nesta quarta-feira, melhor dizendo. Você de casa gosta de frio? Tá friozinho, né? E a temperatura vai cair ainda mais até pelo menos o domingo, né? Segundo a meteorologia. Mas o frio a gente sabe que muda aí o comportamento de muita gente, né? Então é justamente isso que a gente vai ver nessa reportagem que a gente vai exibir. Hoje à tarde eu fui aqui ao centro de Campo Grande mostrar de que maneira o frio aí acabou mudando o comportamento dos campograndenses que tiveram que tirar aí os casacos, tiveram que tirar aí as luvas, cachecóis, tinha gente já com todo o traje de frio e é o que a gente vai ver agora na reportagem. A queda na temperatura provocou mudanças no comportamento dos campograndenses. Por volta de 4 horas da tarde, os termômetros marcavam 16 graus. E aí, foi a hora de tirar o guarda-chuvas e o casaco do armário. O que a senhora achou dessa mudança do tempo hoje? Nossa, pra mim que trabalho é horrível, hein? Prefere mais o calor mesmo? Mais o calor, lógico. Mas você vê que a senhora tá toda agasalhadinha aí, né? Tem que ter uma blusinha, né, de frio. Ah, lógico. Aí já tem que sair prevenida, eu saí prevenida, né? Dona Neide aproveitou a temperatura mais baixa para renovar o guarda-roupas. Comprou agasalhos para o neto e para o esposo. O que a senhora achou dessa mudança de tempo? Bom, né? Porque tava bastante calor, né? Esperando o friozinho? Esperando o friozinho. E aí o friozinho chega, tem que comprar roupa de frio. Comprar, né? Sem? É, tem que comprar, porque daí tem que sair à noite, né? Por conta da neblina que se formou, os motoristas que trafegavam pela rua 14 de julho, no centro da capital, tiveram que acender os faróis. A previsão é que a frente fria deva permanecer por pelo menos até o fim de semana. A senhora viu que o tempo mudou, né, de ontem para hoje. O que a senhora achou dessa mudança no tempo aí? Eu achei normal, porque o mês de maio, né, já praticamente foi embora. Já era para ter chegado o frio. É do frio agora, né? É do frio. A senhora gosta do frio, geralmente? Não muito,
Sou muito chegada ao frio, não. É que eu vim de uma cidade quente, né? Quem morou muito tempo em Rondônia, lá é muito calor. Prefere o calorão de Campo Grande mesmo, né? É verdade. E eu te convido agora a acompanhar comigo aqui no telão a imagem de um gatinho, né? Você vai ver ele aqui agora, olha só, aparentemente um animal bem dócil, né? Bonitinho, tava todo aí com medo, né, da situação. Olha só, esse gatinho aí, gente, ele causou um certo tumulto hoje pela manhã num colégio aqui em Campo Grande. Vou explicar para você o que aconteceu. O pessoal da escola lá, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo pessoal da escola, porque a princípio havia um chamado de que esse gato aqui, esse gatinho marronzinho, né, parece bem marronzinho, ele teria arranhado, mordido ali algumas crianças do colégio. Mas aí o Corpo de Bombeiros acabou chegando até o local e percebeu que não se tratava muito bem disso, né? O animal apareceu ali no colégio, na sala de aula, e causou um certo tumulto, né? Os alunos ali tentaram acariciar esse bichano aí, ele estava bastante assustado, e aí com a situação ali, claro, ele ficou bem, né? Se sentiu intimidado com a situação e correu ali e se escondeu num determinado local do colégio. Depois de algum tempo, né, depois de muito tempo, na verdade, esse animal ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, mobilizou aí toda a escola, né, parecia até um leão, uma coisa assim, né, uma onça, mas era um simples gatinho que acabou tumultuando um pouquinho da aula desses alunos aqui de um colégio de Campo Grande. Esse animal aí foi resgatado, apesar de todo o tumulto, né, de toda a situação que ele foi submetido aí, ele foi encaminhado até o Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande. Depois do susto, tudo voltou ao normal, os estudantes voltaram a estudar e tudo ficou bem, viu? Uma foto aí tirada pelo G1MS aqui em Campo Grande, que é destaque também aqui no nosso telejornal. E agora a gente fala de uma outra notícia triste, né, pessoal? Mais uma notícia de um motociclista de 44 anos que morreu ao bater na traseira de um ônibus, né? Hoje pela manhã. Esse caso aconteceu na Avenida Mato Grosso, aqui em Campo Grande, uma das avenidas mais movimentadas. Quem é aqui de Campo Grande conhece bem a Avenida Mato Grosso, sabe como é que é o trânsito ali pelo local. De acordo com a perícia, olha só, o motociclista, o Wesley, né? A gente não tem a foto dele aqui, mas é o Wesley Frank. Ele trafegava a mais de 100 km por hora. Vocês têm noção, gente? A mais de 100 km por hora numa motocicleta ali na Avenida Mato Grosso. Isso era o que indica aí a perícia, né, que esteve no local, que percebeu aí que esse motociclista trafegava a mais de 100 km por hora ali naquela via. E claro, ele não viu esse ônibus aqui do consórcio Guaicurus parado, né? O ônibus tinha parado aqui no ponto, a gente percebe aqui que tem a imagem do ponto de ônibus coberto aqui. Estava parado para embarque e desembarque de passageiros. E o motorista com certeza ali não deve ter visto, deve ter se distraído com alguma coisa e aí bateu justamente na traseira desse ônibus aí que ficou bastante danificado, né? O corpo do motorista está aqui embaixo também, mas aí o Corpo de Bombeiros foi ali prestar o socorro, mas quando chegou, gente, infelizmente, o Wesley, ele já havia sido morto, já estava sem vidas ali no local, não teve mais o que fazer. Então fico alerta, né, gente? Fico alerta aí pro pessoal de casa que está nos assistindo. Principalmente, a gente tem dito aqui, né, durante toda a semana, quem usa moto é uma situação bastante complicada, precisa redobrar a atenção. A gente de carro já tem que ter atenção, de moto a atenção precisa ser redobrada, viu? Bom, esse recado agora é para você que tem algum veículo no pátio do Detran, conhece alguém, um parente, um vizinho, um amigo, que tenha também um veículo no pátio do Detran. Olha só, o Detran aqui de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial do Estado um edital de notificação aos proprietários desses veículos que estão nos pátios. Os proprietários vão ter 30 dias a contar a partir de hoje para regularizar essa situação, os documentos, né? Caso contrário, esses veículos, gente, eles vão a leilão. Olha só, fique bem atento. São 2.749 proprietários notificados de alguns municípios aqui do estado, como Alcinópolis, Aparecido do Taboado, Coxim, além aqui da capital Campo Grande. O não comparecimento dos proprietários no prazo estabelecido vai implicar no leilão, como eu disse aí, desses veículos. Os proprietários notificados deverão procurar as agências do Detran espalhadas nas respectivas cidades. No site do Detran também é possível conferir os endereços completos das agências e as notificações, esse edital da notificação. O Detran alerta ainda que na eventualidade do valor arrecadado do leilão ser insuficiente para a cobertura dos débitos, os responsáveis serão executados pelas importâncias remanescentes. Então, o que faltar aí, os donos desses veículos, eles vão ter que arcar com o saldo remanescente.
Vale também lembrar, olha só, essa informação também é importante, que hoje, quarta-feira, vence o prazo para licenciamento de veículos com placa 3, final 3, e também o pagamento do IPVA. Então é importante você, condutor, aí, ficar atento a todas essas informações para não correr o risco aí de ter esse veículo, se você porventura tiver um veículo lá no pátio do Detran, correr esse risco do leilão, do veículo, perdão, ser leiloado, como a gente sabe que acontece em várias cidades aqui de Campo Grande e também no estado, no país todo, né, gente? Vamos mudar de assunto agora? Vamos falar aqui que os consumidores de energia elétrica de Campo Grande, eles vão pagar retroativamente a contribuição para o custeio da iluminação pública, aquela taxa conhecida como COSIP, na conta de luz. A contribuição, ela deixou de ser cobrada no ano passado durante 6 meses, né? Todo mundo ficou sabendo dessa situação aí, a suspensão dessa cobrança por força de uma lei municipal que agora foi considerada inconstitucional. O município pretende recuperar agora essa receita aí, o que deixou de arrecadar. O prefeito Marquinhos Trade quer que essa cobrança seja feita em 6 meses e sem juros, nessas condições. Assim, nesse período, além da cobrança mensal, o consumidor vai ter que arcar também com o pagamento do valor atrasado. A previsão é que a cobrança já comece já a partir do mês de julho. A gente está entrando em junho agora, essa cobrança aí começa a valer já a partir do mês de julho. Ontem, né, representantes da Prefeitura e da Energisa se reuniram para tratar do assunto. No encontro, a concessionária informou que necessita de no mínimo 1 mês para implantar a cobrança, e que os consumidores vão ter essa notificação aí da cobrança por meio da fatura da energia. A Lei Complementar 285, de 22 de julho de 2015, que suspendeu a COSIP por 6 meses, foi aprovada pela Câmara, né, pela Câmara Municipal no ano passado, né, sobre o argumento aí de que haveria dinheiro da taxa no caixa da Prefeitura sem utilização. Isso foi a situação que foi alegada aí na época, né, gente? Vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar de um outro caso aí envolvendo um motorista de Uber aqui em Campo Grande, gente. A gente já tem ouvido, tem lido muita coisa aí nos noticiários em relação a motoristas de Uber, né, que acabam sendo envolvidos aí em situações de assaltos, de furtos, de violência. Muita gente aí acaba perdendo a vida por conta dessa situação, né? Os taxistas são alvos, os Uber agora acabam sendo alvos também dessa situação. E aqui em Campo Grande não foi diferente. O motorista de 28 anos da Uber foi sequestrado e roubado depois de ser chamado para levar 2 adolescentes até a Avenida Duque de Caxias na noite de ontem, de terça-feira aqui em Campo Grande. Gente, olha só, a vítima foi ameaçada várias vezes e passou cerca de 90 minutos sem poder dos bandidos até ser abandonado em uma estrada vicinal na saída da cidade. A gente vê fotos aqui de alguns armamentos que estavam com essa quadrilha aí que acabou sequestrando esse motorista da Uber. Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu depois que o motorista foi chamado por um usuário do aplicativo em um hotel da rua Barão do Rio Branco. Chegando no local, o possível passageiro avisou que, na verdade, quem faria a viagem, olha só, seriam 2 adolescentes de aproximadamente 17 anos. Os 2 garotos, então, afirmaram que queriam ir até o atacadão da Avenida Duque de Caxias, mas pediram para o motorista dar a volta no supermercado. Neste momento, um dos suspeitos anunciou o assalto, colocando a arma na cabeça da vítima. O motorista foi obrigado a ir para o banco de trás do carro e deitar no colo de um dos suspeitos, que cobriu seu rosto, né, com um casaco para não ver. Para a polícia, o homem contou que logo depois o veículo parou novamente, novas pessoas entraram. Pela voz, seriam adultos, né? Entre eles uma mulher. A gente tem fotos aqui, realmente tem uma mulher aqui envolvida no caso. Foi essa mulher, depois identificada pela polícia como Andressa Sanches, de 36 anos, essa aqui, ó, que tá com a mão para trás, de blusa preta, que amarrou a vítima, olha só, e colocou a vítima no porta-malas do veículo. Ainda segundo o registro policial, a suspeita ameaçou o motorista, afirmou ser do comando e relatou que o marido dela era chefe de um grupo. Olha só, essa história é bem complexa, envolveu muita gente aí, mas por sorte esse motorista acabou se livrando da situação, viu, gente? E essas pessoas aí, graças ao trabalho da polícia, acabaram sendo presas, detidas aí. Parabéns então para a polícia aí que fez um belíssimo trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, a gente vai agora, melhor dizendo, para o intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta falando da previsão do tempo aqui para nossa capital. Gente, a previsão é de mudanças a partir de hoje, a temperatura vai cair bastante, tem previsão de muito frio aqui em Mato Grosso do Sul.
O intervalo é rapidinho, a gente volta já já.